Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa nossa aula de hoje, a gente vai aprender sobre um conteúdo de extrema relevância para a nossa vida, tá certo? Dentro do eixo Terra e Universo, o objeto de conhecimento, pontos cardeais, tá certo? Então, nessa nossa aula de hoje, nós iremos aprender um pouco a respeito dos pontos cardeais. Qual o conceito dos pontos cardeais e para que serve, né? Qual a finalidade de entendermos, né, o significado desses pontos cardeais. E a habilidade que nós iremos desenvolver ao final da nossa aula é a de identificar os pontos cardeais com base no registro das diferentes posições relativas do Sol e da sombra de uma vara a fim de localizar-se no espaço. Tá certo? Então, vamos lá seguir para a nossa aula de Ciências da Natureza que está muito interessante nesse dia de hoje, tá certo? Os pontos cardeais. Os pontos cardeais, eles servem, né, para nos localizarmos no mundo, no nosso planeta, tá certo? Então, a partir dos pontos cardeais, a gente tem noção da nossa localização, tá certo? Então, é baseado no Sol. O Sol é um elemento fundamental, porque é a partir da posição do Sol, onde o Sol nasce, certo? A gente vai poder, então, definir a localização desses pontos cardeais. Então, para onde o Sol nascer, que nós chamamos de nascente do Sol, nós vamos apontar o nosso braço direito, tá certo? Então, a gente vai pegar lá o nosso braço direito e vai apontar para a posição do nascente, tá certo? Automaticamente a gente vai apontar o nosso braço esquerdo para outra posição, que seria do poente, tá certo? O Sol nasce de um lado e se põe do outro. Então, o nosso braço direito apontado para o nascente e o nosso braço esquerdo apontado para o poente, tá certo? No nascente, nós temos a posição, o ponto cardeal do leste, tá certo? Automaticamente, no contrário, no nosso braço esquerdo, né, que está no poente, nós vamos ter o oeste, leste-oeste, tá certo? À nossa frente estará o norte, como vocês conseguem observar aí através da imagem do desenho, tá certo? Na frente do menino, ele está com o bracinho direito apontado para o nascente, que indica o leste, o braço esquerdo apontado para o poente, que vai estar indicando, né, o ponto cardeal oeste. Na frente dele está o norte e atrás está o sul, tá certo? Então, baseado na posição do Sol, tá certo? Onde o Sol nasce, onde ele se põe, a gente consegue então definir, certo, esses pontos cardeais que são fundamentais para a gente conseguir se localizar no nosso planeta, tá certo? Para fins de localização, os pontos cardeais, eles são de extrema relevância. Você sabe para que servem esses pontos cardeais? Né? Eu já acabei de dar a dica para vocês e dizer que é justamente para nos localizarmos, nos orientarmos, nos dizer a direção, né, que nós queremos seguir. Então, quando a gente sai de um lugar para o outro, tá certo? Tendo essa localização de direção, de onde é leste, de onde é o oeste, para que lado fica o norte, para que lado fica o sul, a gente consegue então se situar, certo, no ambiente que a gente está, e então a gente consegue se movimentar e se locomover de forma mais apropriada e conseguir chegar naquele destino que a gente planeja, que a gente quer, tá certo? Então, esse seria o principal objetivo dos pontos cardeais, né? Nos dar noção da nossa localização. E como eu falei para vocês, nós temos 4 pontos cardeais, tá certo? E esses pontos cardeais, né, eles são o norte, o sul, o leste e o oeste, tá certo? Como eu também já acabei de falar para vocês. O leste e o oeste, eles vão estar se contrapondo, assim como o norte e o sul, tá certo? Para o lado que eu tiver o leste, no contrário, eu vou ter o oeste. Para o lado que for o norte, no contrário, eu vou ter o sul, tá certo? Eles se contrapõem. E para que servem os pontos cardeais? Né? Os pontos cardeais, eles são fundamentais, né? Eu acredito que vocês já devem ter entendido essa importância que os pontos cardeais eles possuem para a nossa vida enquanto a nossa localização. Então, quando a gente imagina lá as navegações, né? Quando a gente imagina, se a gente for falar um pouquinho de história agora, né? Antigamente, né? Quando os nossos colonizadores chegaram aqui no Brasil, os portugueses,
eles vieram pelos oceanos, né? E eles navegavam, né? Através dos barcos, né? E como é que eles conseguiam se localizar? Quando estavam lá no meio do oceano, onde você olha para um lado, para o outro, para frente ou para trás e só vê água, água para todo lado. Eles precisam ter uma noção. Então, quando eles olhavam para cima e viam o sol, eles conseguiam então se localizar, tá certo? Porque eles usavam justamente essas dicas que eu estou dando para vocês. Onde eles viam que o sol tinha nascido, era o nascente, eles já sabiam que era o leste. Onde o sol se põe, eles sabiam que era o oeste, né? À frente deles estava o norte e atrás estava o sul. Então, a partir desse conhecimento, eles conseguiam então navegar pelos oceanos e desbravar, e aí chegaram até o nosso país, o nosso Brasil, nos colonizaram, tá certo? Então, observem como é importante esses pontos cardeais nessa questão, né, de locomoção. Outro exemplo aí também quando você está numa floresta, numa mata fechada, quando você vê na clareira de uma árvore, né, o sol, você então consegue, a partir da posição do sol, se localizar também, saber qual direção você precisa seguir para chegar naquele destino que você planeja, que você quer, tá certo? Então, essa daí seria a principal utilidade de conhecermos os pontos cardeais que eu mostrei para vocês aqui na nossa aula. Como descobrir os pontos cardeais? Fácil, né? Só para a gente revisar aquilo que eu já mostrei para vocês. Observem aí na imagem, né, que a pessoa ela tá com o braço direito dela, certo? Apontando para onde o sol ele está nascendo, certo? Então aí eu vou ter o leste, tá certo? Todas as vezes que eu apontar o meu bracinho direito para onde o sol nasce, eu terei o leste. E aí a gente observa que quando a pessoa aponta o braço dela, o braço esquerdo dela, para o outro lado, nós vamos ter o poente, né, do sol, que é justamente o oeste, tá certo? E aí, na frente dessa pessoa estará o norte, tá certo? A direção norte, e atrás da pessoa estará a posição sul, tá certo? Assim como eu tinha dito para vocês. Não esqueçam, é extremamente fácil, dá para memorizar e a partir daí vocês vão sempre ter essa noção de qual lado fica o norte, qual lado fica o sul, o leste ou o oeste, tá certo? Dentro desses pontos cardeais que nós estamos aprendendo nessa nossa aula de ciências de hoje, tá ok? E a gente traz então algumas curiosidades, tá certo? Mas e se estiver chovendo, professor? O senhor acabou de me dizer que o sol, né, é o principal ponto de referência para a gente conseguir identificar os pontos cardeais. Para a gente conseguir identificar onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste, a gente precisa do sol. O sol é a nossa referência, tá certo? Como a gente sabe, através do movimento de rotação, né, onde a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, né, a gente define então os dias e as noites, tá certo? Então, e também é a partir dos movimentos das nuvens, né, pode estar num dia chuvoso, num dia nublado. E se a gente não estiver encontrando o sol, se a gente não estiver vendo o sol, e se for à noite, né, e a gente não tiver o sol à nossa disposição para a gente ter esse entendimento, né? Se for um dia nublado, aí como é que eu vou saber de onde nasce o sol? Né? Existem alguns instrumentos, né, tecnológicos que a gente pode utilizar para saber qual posição é o norte, o sul, o leste ou o oeste, tá certo? E esses instrumentos, eles já foram criados, não é de hoje não. Já faz muito tempo que alguns desses instrumentos, eles existem, tá certo? E um deles é a famosa bússola, tá certo? Nesses casos, a gente vai estar se orientando através desse equipamento aí que nós chamamos de bússola, tá certo? Nesses dias que estiverem chovendo, quando tiver à noite ou quando tiver nublado, a gente vai utilizar a bússola para se localizar. Ô professor, e como é que é a lógica de utilizar esse equipamento, né? Eu acredito que vocês, em outras aulas, né, com o seu professor aí na escola, você já deve ter estudado que o nosso planeta Terra, né, lá nas camadas mais profundas do nosso planeta, existem metais, certo? Metais no estado líquido e metais no estado sólido. E essa característica do nosso planeta faz com que a Terra ela seja um grande ímã, tá certo? O nosso planeta Terra ele é um grande ímã, tá certo? E como nós sabemos, o ímã
ele é atraído pelos polos, né, opostos. Né? Temos os polos, né, que no caso da nossa Terra, do nosso planeta, nós temos os polos extremos da Terra, que é o polo norte e o polo sul, tá certo? E no caso, esse equipamento aí que eu estou mostrando para vocês na imagem, a bússola, ela funciona também como um ímã, certo? Os ponteiros da bússola, eles funcionam como um ímã e eles são atraídos justamente devido a essa característica da Terra de possuir metais nas camadas mais interiores do nosso planeta Terra, tá certo? E sempre o ponteiro vai indicar a posição norte. E a partir do momento que a bússola nos indica a posição norte, a gente então consegue identificar todas as outras posições, não é isso? A gente consegue entender então onde fica o sul, que é a nossa trás, o leste, que fica para a nossa direita, e o oeste, que fica para a nossa esquerda, tá certo? Então esse equipamento é fundamental para as pessoas se localizarem, né? Saberem quais os pontos cardeais, a direção deles nessas especificações aí que eu falei para vocês, quando for um dia nublado, um dia que estiver chovendo muito, ou então durante a noite, tá certo? E aí a gente observa também que dentro dos pontos cardeais nós vamos ter, né, um símbolo, tá certo? E você já viu esse símbolo já aí de casa? Você já conhece? Sabe qual seria a nomenclatura que a gente dá para esse símbolo daí? Que inclusive nas bússolas a gente observa, né, esse símbolo, o desenho desse símbolo daí, né? Esse símbolo, gente, ele é chamado de rosa dos ventos, tá certo? A nomenclatura desse símbolo daí é rosa dos ventos. E as pontas dessa rosa dos ventos vão estar indicando, né, os pontos cardeais aí. Dentro, objeto da nossa aula aqui, que são os pontos cardeais. A gente sabe que nós temos outros tipos de pontos, tá certo? Mas, especificamente nessa nossa aula, a gente está estudando os 4 pontos cardeais, que seriam essas pontas mais longas da rosa dos ventos. Por que ela é chamada de rosa, professor? Porque ela lembra uma flor, tá certo? Ela lembra uma rosa, certo? Então, essas extremidades mais longas, né, da rosa dos ventos vão estar indicando justamente os 4 pontos cardeais que nós estamos estudando nessa nossa aula de hoje, tá certo? E aí, para que serve essa rosa dos ventos? Né? Justamente para indicar os 4 pontos cardeais que nós aprendemos. Na ponta superior da rosa, certo? Em cima, nós vamos ter a direção norte, certo? Na ponta do lado direito da rosa, nós vamos ter o leste. Do lado esquerdo da rosa dos ventos, nós vamos ter o oeste, certo? E na ponta inferior, na ponta de baixo da rosa dos ventos, nós vamos ter o ponto cardeal sul, tá certo? Além de todos esses meios de orientação, tá certo? Que a gente aprendeu na nossa aula de hoje, né? Através de utilizar a natureza, o sol como referência, ou então através daquele equipamento, né, que nós chamamos de bússola, que já existe há muitos e muitos anos, né, que esse equipamento já vem sendo utilizado, a gente tem outros equipamentos tecnológicos que são utilizados no dia de hoje para a gente se localizar. Como, por exemplo, o GPS, tá certo? O GPS é um equipamento que a gente utiliza para se localizar, tá certo? Então, quando a gente vai fazer uma viagem, existem alguns veículos, certo? Que possuem esse equipamento. E mesmo alguns veículos que não vêm de fábrica com esse equipamento, todo celular, certo? Hoje em dia, a gente consegue baixar alguns aplicativos no celular e esses aplicativos, eles funcionam como um GPS e nos orientam. E um desses exemplos de aplicativo é o próprio Google Maps, ou então o Waze, que é esse símbolozinho que vocês conseguem ver aí na tela embaixo, né? O WAZE, que a gente chama de Waze, tá certo? É um aplicativo que é bastante utilizado para a gente se locomover, né, de um lugar para o outro, utilizando aí esse GPS que vai estar nos orientando, tá certo? A respeito da nossa localização. Então observem que além da gente, através da natureza, né, através da localização do sol, a gente conseguir se situar, né, ao longo dos anos, ao longo da evolução da espécie humana, a gente conseguiu também desenvolver alguns equipamentos que facilitaram ainda mais
a nossa vida para a gente não se perder, né? Então, quando a gente vai viajar, a gente vai para uma cidade grande, né? Por exemplo, a gente sai daqui de Vitória, vai para Recife e você não conhece, né? Você dirige, né? Mas não, ou seu pai, sua mãe, ou você mesmo dirige, mas aí você não conhece muito aquela cidade, porque é uma cidade enorme, tem muitas casas, muitos prédios. Você utiliza aí esse GPS no celular ou no carro para então se localizar ali nas ruas, tá certo? E não se perder, tá certo? Então é fundamental, são equipamentos muito importantes que ajudam na nossa localização, tá ok? Chegou agora da gente exercitar aquilo que a gente aprendeu ao longo dessa nossa aula de ciências de hoje, tá certo? Então, a gente vai ver aí, através dessa atividade, onde nós observamos o desenho, né, de um menino, né, e ele está com seus braços ali estendidos, tá certo? A gente consegue observar, né, vamos dentro desse detalhe da imagem aí, a gente consegue observar o sol, onde ele está nascendo, e tem uma setinha pontilhada, né, mostrando a direção que o sol vai ter ao longo do dia, até ele se pôr. Então, a gente tá vendo aí o nascente e o poente do sol, tá certo? Isso aí já nos dá uma dica muito forte, né, a respeito desses pontos cardeais que eu expliquei para vocês aqui na nossa aula, tá certo? Então, tá lá na primeira afirmação, para a gente completar. O sol nasce no... E aí? O sol vai nascer em que ponto cardeal que eu tinha dito para vocês? O sol vai nascer no leste, não é verdade? Quando a gente aponta o nosso braço direito para onde o sol nasce, a gente sabe que é o leste. E se põe no... Qual o ponto que é contrário ao leste, que está no lado contrário ao leste que eu falei para vocês quando a gente estica o nosso braço esquerdo? Eu tenho certeza que aí em casa todos vocês lembraram que é o oeste, tá certo? O braço direito está indicando o... E aí? O nosso braço direito está indicando o quê? O leste, não é verdade? Sempre o nosso braço direito vai estar indicando o leste. E o esquerdo está indicando o oeste, tá certo? Se o direito indica o leste, o esquerdo indica o oeste. E na nossa frente, a frente do nosso corpo estará o quê? Se de um lado está o leste e do outro o oeste, a nossa frente vai estar o norte, não é isso? Muito bem parabéns para quem acertou aí de casa, o norte. E atrás estará o sul, não é isso? Se na nossa frente está o norte, atrás estará o sul. Orientando-se pelo sol, responda: em que direção do bairro fica a sua escola? Então, baseando-se em tudo que vocês aprenderam aqui nessa nossa aula de hoje, essa é uma perguntinha que eu faço para você, que eu lanço para você aí de casa, tá certo? Baseado na localização da sua casa, da sua residência, você consegue, né, dentro da direção do seu bairro onde você mora, indicar, tendo como referência a sua residência, para que lado fica a sua escola? A sua escola fica mais ao norte, fica mais ao sul, fica mais ao leste ou mais ao oeste? Tá certo? Estou fazendo essa pergunta para você e leva a resposta para o teu professor, comenta lá com ele que assistiu essa aula de hoje e que baseado na localização da sua casa, tá certo? A sua escola fica mais ao norte, mais ao sul, e comenta lá com o teu professor em sala de aula que você aprendeu, tá certo? E debate mais, porque conforme você fala, conforme você discute lá, né, debate com os seus coleguinhas em sala de aula, com os seus colegas de sala, a gente vai aprendendo cada vez mais, tá certo? Então agora a gente vai revisar tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa aula de hoje. O primeiro ponto, né, o que são pontos cardeais, né? São os pontos fundamentais que vão nos estar dando a nossa orientação, para que direção a gente vai seguir, tá certo? E a gente sabe que nós temos então 4 pontos cardeais, que é o norte, o sul, o leste e o oeste. Para que servem os pontos cardeais? Para nos situarmos, né? Para sabermos que direção nós devemos seguir. Como descobrir os pontos cardeais? Fácil, né? Sempre como referência nós teremos o Sol, não é isso? O Sol será a nossa referência. E quando a gente não tiver o Sol à disposição, se for um dia chuvoso, nublado ou então estiver à noite, a gente utiliza de alguns equipamentos, então, para nos guiar a respeito dessas direções. O que fazer quando tiver o Sol como referência, não é isso? É aquilo que eu falei para vocês.
Quando a gente esticar o bracinho direito, para onde o sol está nascendo, nós vamos ter o leste, no contrário, nós vamos ter o oeste, na frente o norte e atrás o sul. Eu já repeti tanto ao longo da nossa aula aqui de hoje que eu já tenho certeza que vocês estão sabendo de cor e salteado esses pontos cardeais, tá certo? A bússola e a rosa dos ventos, né? A gente aprendeu que a bússola é um equipamento, né, que foi desenvolvido e que nos ajuda bastante quando a gente não tiver o sol à nossa disposição, e que essa rosa dos ventos, né, esse símbolo, ela vai ter várias pontas e essas pontas vão indicar justamente a direção desses pontos cardeais que nós aprendemos nessa nossa aula de hoje, tá certo? E existem alguns meios de localizações modernos, né, que eu falei para vocês, que é o famoso GPS. E através desse GPS a gente também vai conseguir se localizar e então andar por regiões e lugares que a gente muitas vezes não conhece, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de ciências de hoje, tenham aprendido bastante, né? Eu agradeço a atenção de vocês. Levem eventuais dúvidas até o seu professor, a sua professora, e nós nos encontramos na nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.